SpaceX Preparação, aula 2. Vamos lá? O quê? Você ainda não adquiriu material? Não perca tempo, vamos lá! Para essa aula, nós vamos estudar o movimento uniforme. Vamos estudar aí o conceito de velocidade instantânea, o conceito de velocidade média aplicada à velocidade instantânea, movimento uniforme, velocidade instantânea é igual a velocidade média, tá certo? Vamos estudar também os gráficos do movimento uniforme, bem como também as suas propriedades. Então vamos lá? Vamos iniciar aí o estudo do movimento uniforme, definindo o que vem a ser a velocidade escalar instantânea, ou simplesmente velocidade instantânea. Primeiro, a sua definição matemática. Chamamos de velocidade escalar instantânea como sendo o limite da razão ΔS sobre ΔT, quando ΔT é muito pequeno, ou seja, ele tende a zero. Mas como é que funciona isso aqui na prática? Então vamos pegar aquela nossa situação inicial que nós já havíamos estudado. Então nós temos aí um móvel na posição inicial 1 metro, tá certo? E ele vai se deslocar até uma posição final valendo 5 metros. Se vocês estão lembrados, está aí a posição final do móvel 5 metros. Ok? Tá certo? Aqui eu tenho um ΔS valendo 4 metros, tá? Segundo um certo ΔT. Se eu pegar um ΔT menor, claro que o ΔS também vai ser menor. Por exemplo, aqui o móvel então saiu da posição 1 metro, chegou na posição 3 metros, portanto, um ΔS aí valendo 2 metros, tá certo? Bom, isso porque eu peguei um intervalo de tempo pequeno, menor do que o anterior. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos pegar agora um intervalo de tempo ainda menor. Então tá aí, olha, o ΔS agora encontrado foi simplesmente de meio metro, tá? Claro que o intervalo de tempo menor. E eu vou ficar repetindo esse procedimento. Não pense você que eu vou encurtar o ΔS na mesma proporção que eu estou encurtando o ΔT. Não é assim que funciona, tá? No caso aqui, então, você teria uma indeterminação matemática. Não é bem assim que a coisa funciona. O limite, na verdade, é exatamente para encontrar para que proporção eu vou chegar quando eu pego um intervalo de tempo cada vez menor, tá certo? Então, isso não significa que vai dar uma indeterminação matemática aqui, muito pelo contrário, eu vou pegar o intervalo de tempo muito pequeno, de tal forma que eu vou encontrar exatamente a velocidade do móvel nessa posição 1 metro. Daí dizer que é a velocidade instantânea, exatamente no instante em que ele se encontra nessa posição. Ok? Bom, por que eu estou falando de velocidade instantânea? Então vamos lá, movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade instantânea é exatamente igual à velocidade média. Repito, estou falando da cinemática escalar, tá? Bom, com isso, eu estou dizendo que a velocidade do móvel ela é constante, tá? Sua velocidade instantânea é igual à velocidade média, então isso daí é uma constante, tá certo? Olha só, então da definição aí de velocidade escalar média, já pegando aqui a velocidade instantânea como sendo a velocidade média, eu tenho ΔS sobre ΔT. O ΔS, por sua vez, é o espaço final menos o espaço inicial, dividido aqui pelo intervalo de tempo final, vamos dizer assim, né? O tempo em que ele se encontra na posição S, menos o tempo inicial. O que nós fazemos muitas vezes é o tempo inicial valer zero, tá? A origem dos tempos aqui para o nosso movimento, tá certo? Tá zerado aí o nosso cronômetro. Com isso, então, eu posso escrever a função horária do movimento uniforme. Então, S igual a S0 mais V vezes T. Tá? Essa equação, então, ela vai me dizer qual é a posição do móvel. Sabendo a sua posição inicial, claro, conhecendo a sua velocidade instantânea, que ela é constante, e aí para um determinado instante t. Tá certo? Então, com isso, eu consigo determinar a posição do móvel para tempos futuros. Ok? Então vamos lá. Com a função horária, eu posso desenhar, eu posso confeccionar aí os gráficos do movimento uniforme. Então vamos lá, vamos estudar aí os gráficos, tá certo? Então tá aí, vamos pegar aí o conjunto de gráficos que nós vamos estudar para esse tipo de movimento.
Então, nós temos aqui, olha, na primeira linha dessa nossa tabela, a função horária, S igual a S0 mais V vezes T, tá certo? Isso daqui é uma função do primeiro grau, por isso que o gráfico no plano cartesiano S versus T é uma reta, tá? E aqui nós temos uma reta crescente, isso porque a velocidade do móvel ela é positiva, sua velocidade instantânea é positiva. Repito, a velocidade instantânea ela é constante, tá? No movimento uniforme. O móvel descreve espaços iguais, intervalos de tempos iguais, é muito comum você escutar isso, ok? Isso significa, então, que para esse movimento aqui, desse primeiro gráfico, eu posso classificá-lo como sendo progressivo. Repare que o ΔS é positivo, olha, o espaço cresce à medida que o tempo também transcorre, tá certo? Pois a sua velocidade ela é positiva. Agora, no segundo gráfico, o espaço diminui à medida que o tempo transcorre. Então, esse movimento aqui é um movimento retrógrado, tá? Eu evito de dizer que o móvel está andando para trás. A ideia é que o espaço esteja diminuindo, simplesmente isso, tá? Bom, e aqui, é claro, sua velocidade instantânea é negativa, por isso você tem uma reta decrescente. Tá certo? Então aqui você tem uma reta crescente, velocidade positiva, e aqui uma reta decrescente com a velocidade negativa. Tá certo? Agora, já aqui na segunda linha dessa nossa tabela, nós temos o gráfico da velocidade versus o tempo, tá? No plano cartesiano V versus T. Ok? Como a velocidade é constante, o que você vai ter então é uma reta paralela ao eixo dos tempos, sempre. Tá certo? Ela é constante, tá? E claro, diferente de zero, senão eu não vou falar no movimento uniforme, claro, sempre adotando um referencial, ok? Bom, nesse caso, então, a velocidade positiva reta acima do eixo dos tempos. Já aqui nesse segundo caso, velocidade negativa, então, a reta abaixo do eixo dos tempos. Tá certo? Então, aqui é um movimento progressivo, aqui um movimento retrógrado, ok? E as propriedades do gráfico? Vamos ver? Olha só, vamos pegar então novamente o gráfico do espaço em função do tempo, tá certo? No plano cartesiano S versus T. Tá aí, olha, a reta, nesse caso aqui eu peguei uma velocidade positiva, uma reta crescente, tá certo? Uma função crescente, perdão, mas isso aqui não vai atrapalhar em nada, tá? Lembre-se que a reta sempre vai cortar o eixo S no espaço inicial, pois aqui o tempo é zero. Tá? Então, por isso que aqui é o espaço inicial. Se eu pegar o ângulo de inclinação dessa reta com relação à horizontal, com relação ao eixo dos tempos, eu vou ter a medida da velocidade. Tá certo? Então, a velocidade aí vai ser medida pela tangente desse ângulo alfa, tá? Até porque, no seu estudo lá da matemática, a velocidade aqui, se você voltar lá na equação do espaço versus o tempo, na função horária, a velocidade é o coeficiente angular da reta, tá certo? Que vai ser dado aqui pela tangente desse ângulo alfa, ok? Bom, já aqui, olha, na velocidade versus o tempo, no plano cartesiano V versus T, eu peguei aqui um movimento progressivo, velocidade positiva, não é isso? Mas também não vai atrapalhar em nada, vai funcionar também para o movimento retrógrado, tá? Se você pegar dois instantes, T1 e T2, tá certo? E delimitar aqui essa figura por esses dois instantes, pelo eixo dos tempos e pelo gráfico da velocidade, pela reta da velocidade, essa área aqui vai medir o ΔS percorrido pelo móvel nesse intervalo de tempo, tá certo? Então, o ΔS vai ser medido pela área dessa figura, tá? Que é legal aqui, que vai servir também para outros tipos de movimento, tá certo? Então vamos para os nossos exercícios. Agora eu peço que você aí pegue nota no caderno, tá certo? Então logo após aí eu colocar o enunciado do problema, tome nota aí desse enunciado, ok? Esse enunciado não faz parte aí do nosso material, mas faz parte da nossa aula, portanto faz parte aí do nosso curso, ok? Tenha sempre aí um caderno para tomar as anotações. Não só para a resolução dos exercícios, mas para os exercícios extras que eu estou colocando aqui na nossa aula, ok? Então vamos lá. Olha só, olha o enunciado. Em um dado instante, dois automóveis se encontram nos pontos P e Q de duas pistas perpendiculares, em movimentos uniformes de mesma velocidade, 50 km por hora.
no sentido indicado na figura. Após 1h e 24 minutos, a distância entre os automóveis aí ele deu as alternativas e a figura que foi colocada no enunciado, tá certo? Então dá uma pausa aí no vídeo, tome nota do enunciado e depois você volta aí para o vídeo para que você possa acompanhar a resolução. Bom, eu espero que você tenha pausado o vídeo, tomado nota do enunciado. Vamos lá, vamos prosseguir aí para a resolução do nosso exercício. Então vamos lá, gente. Olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é adotar aqui, olha, o espaço zero, tanto para o movimento aqui da horizontal, como também para o movimento da vertical, claro, no encontro aqui das retas, tá? É o que faz mais sentido. Então nós vamos pegar, claro, o movimento tanto do móvel, que eu vou chamar de móvel P, tá? Por estar no ponto P, vamos pegar o referencial aqui no marco zero e também para o móvel Q, tá? Ok? E agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever a equação horária desses dois móveis, tá? Antes, porém, eu vou observar o seguinte, ele deu aqui 1h e 24 minutos, esse 24 minutos não está auxiliando muito. Tá? Uma vez que a velocidade está sendo dada em km por hora, eu teria que pegar tudo isso daqui em hora. É o mais adequado, tá? Não precisa você transformar para metros por segundo, uma vez que as distâncias aqui envolvidas, olha, também se encontram em quilômetros, ok? Então nós vamos pegar aqui, olha, descobrir quanto em hora vale 24 minutos. Se você pegar isso daqui, uma regra de 3 simples, gente. Se 1h vale 60 minutos, então 24 minutos vale quantas horas? Você vai dividir 24 por 60, você vai encontrar 0,4 de hora, tá certo? Então tá aí, olha. Então 1h e 24 minutos corresponde a 1,4 hora, ok? Então nós já temos os instantes aqui, olha, que ele está pedindo para encontrar a distância entre os dois móveis. Então vamos lá. Escrevendo a equação horária do móvel Q, tá? Seu espaço inicial com relação aqui, olha, esse marco, 130. Repare que ele se dirige para o marco zero, então o movimento é retrógrado, sua velocidade é negativa, portanto, menos 50 vezes t. Tá? Então, ele vai percorrer aí, olha, nesse intervalo de tempo, né? Aliás, ele quer nesse instante final, tá? Bom, no instante, então, de 1,4, o móvel Q ele vai se encontrar na posição 60 km. Lembrando, a partir do nosso marco zero. Ok? Para o móvel P, então tá aí, olha, 150, sua posição inicial também. Repare que é um movimento retrógrado, tá? Então ele se dirige aqui para o marco zero, então sua velocidade é negativa, também valendo 50 em módulo, não é isso? Então vai ficar menos 50t, tá? Bom, no instante 1,4, então o móvel P ele vai se encontrar na posição 80 km. Tá? Ele quer a distância entre esses dois móveis. Aqui ficou fácil, porque você tem aqui, olha, a hipotenusa desse triângulo retângulo. E ainda assim, repare que é um triângulo pitagórico, porque você tem aqui 80, 60, então a hipotenusa tem que valer 100. Tá? É o 3, 4, 5, tomado aí nas suas proporções. Tá certo? Então eu tenho 3 vezes 20, eu tenho 4 vezes 20, então eu vou ter 5 vezes 20, valendo 100 km. Se você utilizar aqui o Teorema de Pitágoras, sem problema nenhum, você vai encontrar aí a resposta, tá? Então, de acordo aí com o enunciado, letra A, tá certo? Olha, é uma questão bem clássica, pode ser cobrado aí no SPSEC, sem problema nenhum, tá? Bem tranquila, mas não tem segredo para a resolução dessa questão, tá certo? Então, voltando aí para o nosso material, vamos para a página 32, resolver a questão de número 5. Observe que a questão de número 5 tem uma figura, então você vai se basear na figura que ele colocou no enunciado, tá certo? Bom, então vamos lá. Para obter a velocidade, lembrando aí que a velocidade é o coeficiente angular da reta, não é isso? Você vai encontrar a partir da tangente de alfa do ângulo de inclinação com relação à horizontal. Então, vou pegar aí cateto oposto, 12 menos 3 dividido pelo cateto adjacente, valendo 3. Então, eu vou encontrar 3 metros por segundo, sendo a velocidade aí do nosso móvel. Tá? Então, com isso, eu posso escrever a equação horária. S igual a S0 mais V vezes T. Tá certo? Repare que também da figura o espaço inicial está valendo 3. Tá? Então, a equação horária, 3 mais 3 vezes T. Tá certo? Como ele quer a posição do móvel no instante
t igual a 10 segundos, então você vai encontrar aí que a posição do móvel vale 33 metros, tá certo? Um problema, uma questão bem tranquila aí para você encontrar a resposta. No caso, letra C, tá certo? É uma questão bem tranquila, não tem segredo. Vamos retornar à questão na página 32, aquela questão de número 4 que nós resolvemos na aula 1, na aula passada, tá certo? Só que agora nós vamos tentar resolver, ou melhor dizendo, nós vamos resolver utilizando gráficos, tá certo? Uma outra forma de você resolver aquela questão, tá? Então vamos lá, vamos construir o gráfico aí do movimento dos dois animais que estão disputando aí a corrida. Então tá aí, olha, eu já coloquei o gráfico pronto, mas você vai observar aqui o seguinte. Olha só, na aula 1, nós encontramos aí qual é o tempo total da corrida, 400 minutos. Ele é determinado aí pela velocidade aqui do animal que tem 1,5 metros por minuto como velocidade, tá? Então tá aí, olha, velocidade constante, tá certo? E ele corre ao longo aí de 400 minutos. Essa área A1 aqui em vermelho que você está observando é exatamente o ΔS que esse animal aqui, que tem essa velocidade de 1,5 metros por minuto, está percorrendo. Essa área, ela vale 600 metros. Estão lembrados? 600 metros é a área 1. Agora, o segundo animal, que corre aí com a velocidade de 500 metros por minuto, e se você ficou em dúvida de como transformar de quilômetros por hora para metros por minuto, primeiro faça a conversão para metros por segundo, tá? De quilômetros por hora para metros por segundo. E aí, tendo metros por segundo, você multiplica tanto em cima quanto embaixo por 60, porque aí embaixo você vai ter 60 segundos um minuto. Aí em cima você vai encontrar o metro, tá? Bom, eu tenho então o ΔS total percorrido pelo animal 1, como também é o ΔS total percorrido pelo animal 2, tá? E o animal 2, ele tem como percurso a área A2 mais a área 3. Isso porque ele corre ao longo de meio minuto, então no instante 0,5, ele para, cochila, e no instante aqui, olha, que eu chamei de T, cochilo, ele volta imediatamente a corrida com a mesma velocidade, tá? Para completar o percurso mesmo instante final, tá certo? Senão ele vai perder a corrida, então no mínimo aqui ele vai empatar, tá? Então, olha, a área A2 vai ser igual aqui, ó, tranquilo, não tem segredo, base vezes altura, tá? 500 vezes 0,5, então já está aqui 250. E a área A3 vai ser igual também a base vezes a altura, tá certo? A altura tudo bem que vale 500. E a base? Bom, essa base aqui, olha, vale todo o instante de 400 menos o instante que ficou para trás, que eu estou chamando de T cochilo. Agora, não confunda esse T cochilo com ΔT cochilo, ou seja, isso daqui é um instante em que ele desperta, tá? Não é um intervalo de tempo que ele ficou dormindo, não, tá? Aliás, é isso que ele pergunta no problema, e é isso que a gente vai descobrir. Tá certo? Esse ΔT aqui, olha, tá? Eu só vou descobrir o instante cochilo, em que ele desperta, tá certo? Então, olha, tá aqui, olha, 400 menos T cochilo, isso é a base aí da área 3. Então, eu vou encontrar para o T cochilo 399,3 minutos, tá? Repito, isso aqui é um instante em que ele desperta, não é um intervalo de tempo que ele ficou dormindo, tá? Para encontrar o intervalo de tempo, aí sim, eu vou pegar esse instante aqui, olha, menos o 0,5, tá? Aí eu tenho o ΔT do cochilo, tá certo? Mesma resposta que nós encontramos anteriormente, ok? Repito, utilizando aí uma outra ferramenta, utilizando o gráfico do movimento uniforme para os dois animais que estavam disputando aí a corrida, tá certo? Mais uma questão extra em que você deve aí pausar o vídeo após aí o enunciado, tomar nota do enunciado, depois você pode voltar ao vídeo para observar aí, para ver a resolução da questão. Então vamos lá, uma questão aí tranquila da FUVEST, tá certo? Bem interessante, que é passível de ser cobrada nos concursos da SPSEX, não tenha dúvida, tá? Então vamos lá.
Numa estrada, um caminhão com velocidade constante leva 4 segundos para ultrapassar outro, cuja velocidade é também constante. Sendo 10 metros o comprimento de cada caminhão, a diferença entre as velocidades dos caminhões é igual a em metros por segundo. Então vamos lá, vamos resolver essa questão? Bom, espero que você tenha pausado o vídeo. Então tá aí, eu vou pegar os dois caminhões aí, sendo que o caminhão amarelo está na iminência de ultrapassar o caminhão vermelho. Tá certo? O movimento se dá para a direita, ok? Não estou tratando aqui de marcha ré, ok? Então vamos lá. Para resolver essa questão, basta simplesmente pegar a velocidade relativa. Por exemplo, a velocidade relativa do caminhão amarelo com relação ao caminhão vermelho. Tá certo? Olha, como os caminhões estão viajando no mesmo sentido, você subtrai as velocidades. Claro, maior menos menor. Tá? Como o caminhão amarelo vai ultrapassar o caminhão vermelho, a velocidade dele é maior. Então, a velocidade do caminhão amarelo menos a velocidade do caminhão vermelho. Isso é a diferença de velocidade que ele pediu na questão. Tá? É a velocidade relativa. Então vamos lá, olha, calcula a velocidade relativa, não tem segredo, tá? Pega aí a velocidade do caminhão amarelo, VA, menos a velocidade do caminhão vermelho, VV, tá certo? É isso que ele quer. E a velocidade relativa é que vai me dar aí, olha, o percurso do ΔS do caminhão amarelo. Na verdade, desse ponto final aqui do caminhão amarelo, esse ponto final do caminhão amarelo, ele vai ter que chegar exatamente no ponto inicial do caminhão vermelho. Então, todo o ΔS que esse ponto aqui tem que percorrer vai ser 10 metros, que é o tamanho do caminhão amarelo, mais 10 metros, que é o tamanho do caminhão vermelho. Tá certo? Então, portanto, 20 metros. Em 4 segundos, 5 metros por segundo. Então, a alternativa correta, letra D. Você poderia ter pensado de outra forma, tá? Só para justificar a questão da velocidade relativa. Então, vamos lá. Vamos pegar esse ponto amarelo aqui, olha. Como eu falei, esse ponto final do caminhão amarelo, ele vai ter que chegar nesse ponto vermelho, que é o ponto inicial do caminhão vermelho. Assim, ele vai ter ultrapassado o caminhão vermelho. Tá certo? Então, vou montar a equação horária dos dois pontos. Tá? Então, vamos lá. Olha. Equação horária do caminhão desse ponto amarelo vai ser igual a velocidade do caminhão amarelo vezes t. Tá certo? E a equação horária, a função horária desse ponto vermelho, então vai ficar, ele já se encontra a 20 metros à frente do ponto amarelo. Tá? Então vai ficar 20 mais VV vezes T. VV é a velocidade do caminhão vermelho. Tá certo? Bom, qual é a condição? A condição é que SA e SV sejam iguais. É o ponto de encontro aí dos dois pontos. Tá certo? Senão não vai ter ainda ultrapassado. O caminhão amarelo não vai ter ultrapassado o caminhão vermelho. Então tá aí, olha, os dois pontos devem estar na mesma posição. Tá? Com isso, olha, se você pegar as duas equações de cima e igualar, você vai encontrar que 4VA, por que 4? Porque 4 é o instante de encontro. É o instante que o caminhão amarelo, a partir dessa posição, ultrapassa o caminhão vermelho. Foi dado aqui no enunciado, tá? Então, 4VA mais 20 mais 4VV. Então, você vai passar o 4VV para o outro lado da igualdade, vai colocar esse 4 em evidência, então vai encontrar exatamente o que ele pediu aí, a diferença entre as velocidades, 5 metros por segundo, como nós já havíamos encontrado aqui anteriormente, tomando de imediato aqui a velocidade relativa, tá? Até porque isso daqui vai justificar a velocidade relativa, tá certo? Então seria uma outra forma de você pensar aqui na resolução do problema. Claro é que a velocidade relativa aqui te deu uma solução mais imediata, bem mais rápido, tá certo? Também, olha, é uma questão passível de ser cobrada na SPSEX. Na verdade, eu fiz uma questão semelhante a essa com relação a carrossel, tá? Foi cobrada aí, se não me engano, em 2021 ou foi em 2020, uma questão do carrossel, sendo que os dois pontos estão no mesmo sentido horário, um horário, outro anti-horário. Eu peguei também a velocidade angular, no caso, relativa. Assunto que nós vamos estudar mais para frente, tá certo? Mais uma questão extra que você deve tomar nota logo após aí a apresentação do enunciado, tá certo? Então vamos lá? Um homem de altura A minúsculo, que eu chamo de Azinho, passa correndo embaixo de uma lâmpada de dimensões desprezíveis, que se encontra a uma altura A maiúsculo, Azão, do solo, com velocidade constante V.
Enquanto passa sobre a lâmpada, a sombra de sua cabeça projetada no solo tem uma velocidade dada por... Então tome nota aí desse enunciado, dê pausa no vídeo, tá certo? E se quiser, pode tentar aí a resolução, tá? Uma questão passível de ser cobrada aí também nos concursos da SPSEC, por que não? Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, tenha tentado fazer aí a resolução, encontrado, por que não? Não é difícil essa questão, tá certo? Então vamos lá, vamos para a solução dessa questão. Então vamos pegar aí a lâmpada e o homem, tá certo? Nessa posição aqui, tá? Nesse dado instante, ok? Bom, repare o seguinte, a lâmpada então vai projetar a sombra do homem lá no solo, tá certo? Então bem nessa parte aqui, tá? Claro, pegando aqui o princípio de propagação retilínea do raio de luz, tá? Então tá aqui a sombra da cabeça do homem. O homem então vai se deslocar para essa posição, tá? E claro que essa lâmpada vai projetar aqui a sombra exatamente aqui nessa posição do homem, tá? A sombra vai ser projetada nele mesmo, tá certo? Bom, o homem, ou melhor dizendo, a cabeça do homem se deslocou num ΔS que eu vou chamar de ΔSC, né? Claro, cabeça, né? Agora, a sombra, nesse mesmo intervalo de tempo, concomitantemente, simultaneamente, vai ter se deslocado aqui, olha, esse ΔS aqui de baixo, que eu estou chamando de ΔSS. Sombra, né? Tá certo? Repare o que nós temos aqui. Nós temos um triângulo, não é isso? Olha só, temos esse triângulo maior e temos esse triângulo menor, não é? Repare que todos os ângulos envolvidos, tanto no triângulo maior como no triângulo menor, são iguais. Então, eu posso tratar aqui da semelhança de triângulos, tá? Pegar as proporções aqui dos lados do triângulo. E no caso, eu vou pegar a proporção aqui, olha, exatamente do ΔS da cabeça, do ΔS da sombra e das alturas, porque ele deu a altura do homem, valendo A minúsculo, Azinho, e deu a distância aí da lâmpada até o solo, Azão, tá? Então, a altura desse triângulo menor vai ser Azão menos Azinho, tá certo? Bom, agora eu vou pegar a proporção, tá? Então, vamos pegar isso aqui, olha, esse pedaço aqui, ó, ΔSC, e está para o ΔSS, assim como a altura do triângulo menor, Azão menos Azinho, e está para a altura do triângulo maior, Azão, tá certo? Então, tá aí, olha, só utilizando semelhança de triângulo. Eu quero o ΔSS, tá? Então, olha, resolvendo a equação não tem segredo, tá, gente? Você passa, multiplica cruzado, tá? O jeito que você achar mais fácil, tá? Não tem segredo, tá? No caso, multiplica cruzado. Então, eu encontrei que o ΔSS é igual a Azão sobre Azão menos Azinho vezes o ΔSC. Se eu pegar essa equação aqui e dividir os dois lados da igualdade pelo intervalo de tempo, ΔT, que é igual, tá? Tanto para a cabeça como para a sombra, o movimento é simultâneo, repare que do lado esquerdo eu vou ter a velocidade escalar instantânea da sombra e do lado direito a velocidade escalar instantânea do homem, que da cabeça vai ser do homem, V, tá certo? E isso vai me dar como resposta a letra C, tá? Então, olha, é uma questão que pode ser cobrada tranquilamente no SPSEC, não tenham dúvidas, mas não é difícil, tá? Observe a geometria aí envolvida aí na questão e aí você pode conseguir chegar à solução tranquilamente, tá certo? Bom, chegamos aí ao final de mais uma aula, tá certo? Eu espero que você aproveite bastante essas aulas, tá? Lembre-se, a aula dada, ela é estudada, tanto antes quanto depois, para melhorar aí a fixação do seu aprendizado, tá certo? Procure refazer essas questões sem visualizar a minha solução. Restando dúvida, aí você pode voltar à aula, claro, sem problema, tá? Mas procure sempre fazer sozinho, procure raciocinar do jeito que você está acostumado, tá certo? E se você tiver dúvida, veja a forma como nós raciocinamos aqui, tá? Mas sempre procure tentar raciocinar por si, tá certo? Porque na hora da prova, obviamente, ninguém vai estar lá para te ajudar, só você mesmo, ok? Tenha sempre em mãos um caderno para você tomar notas das questões avulsas que eu vou colocar que não está no material. Então, a nossa aula sempre vai ter alguma coisinha que não deve estar no material. E, claro, o material também tem coisas que eu não vou colocar aqui na aula. Às vezes, coisas muito tranquilas, muito simples de você estudar.
tá certo? Então procure aí estudar com afinco que eu vou esperar o sucesso de vocês. Vocês vão colocar aí no comentário se foram aprovados aí no concurso da SPSEC Examen, tá certo? Bom, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho. Se puder, compartilhe esse vídeo, por que não? Tá? E se você gostou da aula, se gostou da proposta, dê o seu joinha. Até a aula 3!